Voltamos com a notícia de frente, Lúcio Sorge, seu destaque. O destaque é que vai ficando cada vez mais difícil combater aí os ladrões do dinheiro público. Tem uma tempestade gigante contra a Lava Jato, a operação de maior combate à corrupção aqui no país. E aí, agora é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está dizendo o seguinte: olha, a Lava Jato lá em Curitiba é uma caixa de segredos. Em todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Ele já está fazendo até a continha, né? O funcionamento do seu sistema, a Força Tarefa de Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas com seus dados depositados que ninguém sabe como foram escolhidos. Não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixa de segredos, diz lá o Procurador-Geral da República. E aí a impressão que passa é o seguinte, que a Procuradoria-Geral da República quer monitorar a investigação, passando por cima aí da autonomia de promotores, de procuradores da República. E aí, essa declaração aí do chefe do Ministério Público Federal, o Antero lembrou aqui no início do programa, foi numa conferência, numa webconferência, né? Os desafios da Procuradoria-Geral da República em tempos de pandemia, promovida pelo grupo Prerrogativas, de advogados ligados ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, que a Operação Lava Jato fez um limpa, não é? Colocou lá os bandidos do PT, do PP, do MDB, do PTB, todos na cadeia. E eles estão aí, né? Aos poucos estão voltando para a cena política. Como é o nome daquele lá do Rio de Janeiro mesmo, que foi pego nessas operações? Sérgio Cabral? Não, Sérgio Cabral? Não, esse não. Um outro, um deputado aí que está dando muito palpite ao governo atual aí. Roberto Jefferson, é isso? Roberto Jefferson. É. Roberto Jefferson. Bom, e aí sobre essa caixa de segredos, né? Ele fez esse comentário, o Procurador-Geral da República, ao comentar a proposta de criação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado, em discussão no Ministério Público. Sabe quem seria o chefe dessa unidade? Alguém indicado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então é o seguinte, e essa tempestade aqui, esse ataque mais recente contra a Lava Jato começou com uma visita lá na Lava Jato, lá em Curitiba, daquela procuradora, que é assessora lá do Procurador-Geral da República, Lindor Araújo, e que queria lá ter acesso a dados, mas não tinha documento nenhum, e aí depois deflagrou aqui toda essa situação. Então, é mais um ataque, é mais uma tempestade contra a Lava Jato para tentar dificultar o combate aos corruptos aqui no país. E aí é o seguinte, que não é só isso. E lá no Congresso, né, lá no Senado, lá na Câmara, né, os políticos investigados não querem aceitar que quando forem denunciados por terem cometido crimes, quando ocupavam outros cargos, que a Polícia Federal vá lá no gabinete deles para investigar. Aconteceu com essa investigação em cima do senador José Serra, do PSDB, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mandou segurar a Polícia Federal lá fora, com a Polícia do Senado, enquanto ele ia lá no presidente do Supremo, Dias Toffoli, que impediu a entrada da polícia. Agora, a Câmara Federal mandou lá um recurso, né, fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: olha, para investigar gabinete de deputado e de senador, tem que ser com autorização do Supremo. Não pode ser com o juiz da primeira instância. E por quê? Por que é que os senhores deputados, senadores, não querem ser investigados pelos juízes de primeira instância? Porque é o seguinte, porque o juiz de primeira instância não deve o cargo dele para político nenhum, não deve o cargo dele para corrupto nenhum. Porque é o seguinte, porque ele foi concursado, não foi indicado por ninguém. Citar 3 exemplos aqui.
Só 3 exemplos. Um aqui de Mato Grosso. Selma Arruda colocou um monte de bandido na cadeia. Juíza de primeira instância. Marcelo Bretas, juiz lá do Rio de Janeiro, na Lava Jato. Um bando de corrupto e de ladrão na cadeia. Sérgio Moro, lá em Curitiba, na Lava Jato. Esse não colocou um monte, não, uma penca, né? Entendeu? Uma fileira de ladrões na cadeia. Os ladrões lá do PP, do PTB, do MDB, né? Me ajuda aí. PSDB, não é isso? Então PTB. É o seguinte, então eles não querem o seguinte, serem investigados pelos juízes da primeira instância, porque ali não tem acerto político nenhum. Não teve, né? Não foram indicados, eles foram concursados. Aí, nos outros setores, né? Nos escalões mais altos, aí, de repente, eles encontram uma forma de tentar aliviar a investigação em cima deles. Aí é o seguinte, pode investigar todo mundo, mas o seguinte, olha, não pode investigar senador, não pode investigar deputado, e para fazer isso tem que pedir lá para o Supremo Tribunal Federal, que impediu que a Polícia Federal fosse lá no gabinete de José Serra, lá no Senado, para investigar. E isso tudo feito com o apoio do Bolsonaro, do presidente da Câmara, do presidente do Senado e com uma banda dos ministros do Supremo. Pelo menos metade do Supremo Tribunal Federal apoia esse combate sistemático à Lava Jato, né? Vamos ver agora se com a saída do Toffoli melhora um pouquinho, né? Porque aí entra o Luiz Fux, pode ser que melhore um pouco esse ambiente, mas a grande verdade é o seguinte, a elite desde 1500 não quer manter os seus privilégios, não quer ser fiscalizada. Esse negócio de justiça, de prisão e tal, é para preto, pobre e prostituta, que é os 3 P's que as pessoas falavam no jargão do policial e no jargão do direito. Infelizmente, esse país discrimina demais e protege. Assim até hoje. Essa é a elite do atraso. Mais um exemplo? Dá mais um exemplozinho aqui, dentro do que o Antero acabou de falar. O Fabrício Queiroz ganhou, né? Prisão, como que é? Prisão domiciliar? Domiciliar. Não é isso? Exatamente. Mas teve uns 600 que pediram, dentro do mesmo pedido que o Fabrício Queiroz fez, mas o Superior Tribunal de Justiça e o mesmo juiz, não concedeu. O mesmo juiz negou. Exatamente. Vamos, gente. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom dia a você e até amanhã.